muito boa noite a todos. Chega mais, porque está começando mais um encontro do nosso festival Converse com Outras Ideias, com debates urgentes, importantes, relevantes, até outubro, quando a Globo News completa 25 anos. Você tem fome de quê? Enquanto uma parte da sociedade sente fome de empatia, liderança, fome de mais esperança durante o combate à Covid, 19 milhões de brasileiros não sabem se vão ter o que comer no dia seguinte. E o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar mostra mais da metade da população brasileira, 55,2%, sofre algum risco de não conseguir fazer refeições básicas. Convivem, portanto, com o medo da fome. A desigualdade social atinge níveis recordes com a pandemia. As consequências mais desumanas estão na área rural, nas regiões norte e nordeste do país. Falta comida de qualidade, comida de verdade. Mas também vemos muitas mãos solidárias em redes cada vez mais bem costuradas. Agora, por que existe fome? Como garantir uma alimentação equilibrada e saudável para todos? No nosso encontro desta noite, você tem fome de quê? Vamos reunir 3 olhares aqui. Kaline Lima, vice-presidente nacional da Central Única das Favelas, paraibana, jornalista, artista, atua na área social desde 1998, proprietária da Campo Minado Produções e ativista cultural. Sua trajetória é marcada pela defesa dos direitos das mulheres, da população de favela e dos LGBTQIA+. A Kaline Lima atua também na coordenação regional do Mães da Favela, um programa revolucionário de assistência da CUFA com impactos extremamente importantes durante a pandemia. Temos aqui também no centro da tela o Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, também diretor do Centro de Excelência contra a Fome, economista, especialista em políticas públicas, cooperação internacional, mobilização de governos e iniciativas inovadoras. Ele também foi um dos principais articuladores da Lei Brasileira de Alimentação Escolar. E para fechar esse trio aqui, Rita Lobo, criadora do Panelinha, apresentadora de TV. A Rita Lobo tem uma missão única e importante que todo mundo conhece: levar as pessoas para a cozinha, pensando não só no sabor e no prazer, mas também na saúde e na economia. Ela faz isso muito bem, muitíssimo bem, no site Panelinha, criado por ela há 21 anos. A Rita tem 11 livros publicados e atua em defesa da alimentação saudável e da comida de verdade. Mande suas perguntas, a sua participação é fundamental para a gente conseguir conversar com as ideias deles, com as suas ideias, com as minhas ideias, ou seja, conversar com outras ideias. Participe, por favor, conversando aqui com a gente usando a hashtag Converse com Outras Ideias, hashtag Converse com Outras Ideias. E aqui, com toda a apresentação já feita, vamos dar a largada na nossa conversa. Muito boa noite, Kaline, Daniel, Rita, tudo bem? Boa noite, Aline, boa noite, Daniel, Rita. Um prazer estar aqui nessa noite com vocês, debatendo um tema tão necessário, né? É isso. Rita, bem-vinda no frio de São Paulo, meu Deus, aqui também no Rio tá frio. Olha, aqui tá bem frio, eu fiz até uma mantinha no colo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês. Uma pena que esse seja o assunto que a gente tenha que falar nesse momento, como você bem disse, né? Mais de metade dos brasileiros estão em situação de insegurança alimentar e a gente precisa falar sobre isso e achar soluções, né? É isso, situar o Brasil nesse contexto mundial. Quem vai nos ajudar muito nessa missão é o Daniel Balaban. Daniel, também seja muito bem-vindo aqui ao Converse com Outras Ideias. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Kaline. Boa noite, Rita. É um prazer estar conversando com vocês hoje à noite aqui na Globo News. Eu vou até começar com o Daniel, meninas, porque eu acho que ele pode trazer para a gente uma perspectiva de mundo, situando o Brasil nesse contexto da fome. Há um problema que é da ordem internacional, não só aqui do Brasil e da América Latina. E eu queria, passando para você, Daniel, para a gente situar o mapa da fome que a ONU constrói e atualiza periodicamente. Queria situar o Brasil nisso, mas também trazer um alerta recente que veio do Fundo Monetário Internacional. Em abril agora deste ano, o FMI lançou um informe dizendo o seguinte, gente,
abre aspas, a pandemia da Covid corre o risco de apagar décadas de progresso contra a desnutrição em todo o mundo. Daniel, é realmente grave desse jeito? Infelizmente, Aline, é realmente grave. É uma situação extremamente complexa, é uma situação muito triste e que a pandemia veio para complementar. Infelizmente, o mundo já estava numa trajetória de aumento do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, significa situação de fome. Mas e a pandemia veio acelerar esse processo. Infelizmente, nós estamos agora no mundo com mais de 690 milhões de pessoas que agora, nesse momento, não têm o que comer para si e para sua família. E aqui no Brasil, nós estamos chegando a um número também absurdo, quase 20 milhões de pessoas que estão em situação de fome no Brasil, num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, num país que tem alimentos para todo mundo e que alimenta quase 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta. Então, é um quadro extremamente ruim, extremamente triste, mas que existe solução. E nós vamos trabalhar essa solução hoje aqui com vocês. Mais um passo nessa discussão importante, Daniel, Rita, Kaline, passando para a Kaline agora, olhando para a questão da sociedade, da participação da sociedade civil, cada um de nós, empresas, instituições, organizações não governamentais. A Kaline está aqui representando a CUFA, mas principalmente o Mães da Favela, que, assim, na minha opinião, sem dúvida alguma, é um dos programas de assistência durante a pandemia mais revolucionários no sentido do impacto real que tem na vida, na renda, principalmente das mulheres, chefes de família, nas periferias do Brasil. Kaline, estou com um número aqui falando de 2020, tá? Não de 2021, você pode atualizar esses números para mim. Em 2020, a CUFA chegou a atender 1,5 milhão de mulheres, gente, em cerca de 5 mil favelas do país. Dá para imaginar a mudança de perspectiva que isso trouxe, essa mobilização, Kaline? Queria te ouvir e já te perguntando sobre como é que está esse momento, com um novo agravamento da pandemia, o que vocês estão enfrentando de realidade em relação a isso? Então, o abismo é ainda maior esse ano, né, Aline? E é isso que você fala, né? A gente conseguiu, em 2020, já no início da pandemia, estabelecer qual seria a prioridade de atuação da CUFA. A CUFA tem realizado ações aí em favelas de todo o Brasil há mais de 20 anos e nossa trajetória é marcada por projetos que tinham a proposta de potencializar, né, os valores desses territórios vulneráveis, de empreender através da cultura, da educação, da arte, do esporte. E aí a gente é pego dessa forma por uma pandemia sem precedentes, onde a gente definitivamente precisou ressignificar toda a nossa atuação para poder socorrer aquele público com o qual a gente sempre trabalhou. Em 2020, quando você fala que atendemos 1,5 milhão de mães, foi essa marca mesmo, mas o impacto atinge aí a 6 milhões de pessoas, tendo em vista o número de moradores dessas residências, fica aí numa média de 4,9 pessoas por residência. E a gente sabe que 47% das lideranças comunitárias são mulheres, né? Que os territórios onde as mulheres são lideranças comunitárias, a condução a respeito dos recursos são mais bem impregnados. Então, a gente tem potencializado essas mulheres para que elas possam, de fato, garantir aí a sobrevivência básica das pessoas mais vulneráveis, né? Das crianças, dos idosos, das pessoas acamadas. Em 2021, a gente enfrenta uma situação ainda mais devastadora do que em 2020, porque a pandemia não acaba, né? E as medidas, as políticas públicas, as iniciativas governamentais, elas não conseguem suprir a necessidade dessa população que passa a se tornar ainda mais vulnerável. Agora... E, obviamente, algumas doações diminuem, as doações diminuem, a gente busca outras alternativas. Pode falar, Aline. Não, eu achei que você tinha terminado o raciocínio, e essa questão das doações, né, como ela fica vulnerável também, esse ritmo fica vulnerável, à mercê também do que está acontecendo na sociedade, né, o aumento do desemprego, a perda de renda que também afeta classes mais abastadas, a classe média, quer dizer, a pessoa fica apertada e aí reduz as doações, gera um clima de insegurança, né, o receio de uma convulsão social, isso é muito ruim para o país, principalmente quando você não tem uma liderança, principalmente em nível nacional, que olha
olha para tudo isso e coloca a gente numa mesma direção quando o tema diz respeito ao básico, né? Aos direitos que são básicos. Karine, eu quero te ouvir mais um pouco logo mais. Eu queria trazer a Rita para esse debate, porque a Rita é uma voz importante quando o tema é cozinha, é comida, é acesso, é educação, é informação. E a Rita teve uma provocação que partiu dos próprios seguidores dela, que eu acho que é uma provocação muito sintomática desse despertar que nós estamos vivendo ainda como sociedade para as urgências sociais do Brasil. A Rita foi provocada para ela pensar e ajudar as pessoas, na verdade, a fazerem as marmitas solidárias, Rita. Queria te ouvir, eu achei isso fantástico, quer dizer, as pessoas querendo aprender a cozinhar, olhando para esse público, para essas famílias que precisam de comida e de comida boa, de nutrição. É muito bonito isso, né? Assim, a gente teve uma provocação dos seguidores que queriam preparar comida a mais, né? Cozinhar para quem precisa, fazer marmita, entregar na rua e as pessoas não sabiam muito bem por onde começar. E tem uma série de questões mais específicas, assim, que a gente pode não pensar, como, por exemplo, uma carne mais dura que vai ser difícil de comer. Então, tem uma série de questões que já a gente pode, inclusive, mencionar para quem quiser, de fato, pôr a mão na massa para ajudar, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que tem chamado a atenção, que quando a gente fala, assim, insegurança alimentar, eu acho que não necessariamente as pessoas sabem o que isso significa, né? E eu acho importante a gente colocar que a primeira, digamos assim, a primeira etapa disso é quando a pessoa diminui a qualidade do alimento, que é muito significativo, ou seja, o dinheiro diminui e a pessoa que comia lá um pouco de carne, coisa e tal, passa a comer salsicha ou outro tipo de ultraprocessado. Já piora a qualidade nutricional da alimentação. O passo seguinte, o segundo estágio disso é quando realmente o dinheiro fica mais curtinho ainda e a pessoa começa a diminuir a quantidade, ou seja, os pais acabam comendo um pouquinho menos para passar para os filhos. E aí o terceiro, que é fome mesmo, que são esses quase 20 milhões de brasileiros que estão passando fome, é quando não tem comida nem para criança na casa. Não tem comida mesmo, a pessoa não tem, né? Então eu acho que isso é importante a gente entender, assim, inclusive para quem quer preparar marmitas, entender que a gente precisa fazer uma comida de qualidade, né? As pessoas, elas podem estar em situação de insegurança alimentar, em situação de rua, mas elas têm direito a uma comida de qualidade, comida de verdade, que eu digo é isso, é comida com alimentos, né, que vêm da natureza, passam pela nossa cozinha e vão para as pessoas, especialmente essas pessoas que às vezes não têm o que comer, não comeram no dia anterior, não vão ter o que comer no dia seguinte. Você entregar um alimento ultraprocessado, cheio de aditivos químicos, açúcar, sal, gordura, quer dizer, isso vai ser ainda pior para a pessoa. A gente precisa priorizar a comida de verdade, para a gente e para quem está passando fome também. E muitas vezes é mais custoso, pesa mais no bolso a compra de produtos industrializados, né? Muitas vezes com educação, com organização, com orientação. Rita, quero te ouvir mais na nossa próxima rodada sobre isso. A comida de verdade, além de ser melhor para a saúde, é melhor para o bolso e tem um impacto geracional também, né? De conhecimento que você tem sobre o que você está comendo e o peso daquilo na sua expectativa de vida. Agora, Daniel, trazendo um pouco o trabalho que a ONU vem fazendo no mundo todo, além de um trabalho de assistência direta, de trabalhar diretamente com as pessoas, com as organizações que atuam no combate à fome, à desnutrição, à insegurança alimentar, a ONU também tem um papel aí de articulação política junto a governos em diferentes esferas. Como é que anda isso aqui no Brasil? Bom, Aline, aqui no Brasil a situação está realmente preocupante. Como a Rita colocou bem, o quadro no Brasil vem se deteriorando há muito tempo. E hoje as pessoas não estão tendo condições e recursos para poderem comprar uma alimentação saudável. E, na realidade, não são os alimentos que custam caro. Na realidade, as pessoas estão recebendo menos ou não tendo recursos para conseguirem fazer uma refeição adequada, uma refeição justa, né? Então, isso tudo acaba complicando. E é importante que a gente lembre que a fome ela é um fenômeno
ela é fruto da miséria. A miséria é fruto das desigualdades. E as desigualdades são frutos da crescente concentração de renda que existe no país e nos demais países. Hoje nós trabalhamos em mais de 80, 100 países do mundo, ajudando as populações a terem alimentos. A grande maioria dos países que nós atuamos, as populações não têm, o próprio país não tem alimentação suficiente para alimentar a população. O caso brasileiro é exatamente um caso antagônico, porque aqui é um país que exporta muito alimento, que tem uma produção de alimentos altíssima, tem um agronegócio pujante, mas que ao mesmo tempo tem um crescente número de pessoas em extrema miséria, fazendo com que elas não tenham condições de comprar alimentos para si e para sua família. Os trabalhos, né, de hoje que a CUFA faz, que outras instituições fazem, de ajudar as populações, é extremamente importante, porque a fome não pode esperar. Mas, ao mesmo tempo, tratar as raízes do problema. A CUFA vai levar alimentos, a pessoa vai precisar comer agora, vai precisar comer amanhã, vai precisar comer depois de amanhã. Então, a gente precisa dar cidadania e condições para que as famílias tenham capacidade de comprar os alimentos para si e para todo e a família. E isso é o mais importante, trabalhar a raiz do problema para que esse problema realmente seja resolvido no país. E aí só através de políticas públicas, através de mexer com políticas públicas e de mexer com o sentimento e que nossos governantes, seja em nível municipal, estadual, federal, tenham de realmente resolver e acabar com esse problema. Daniel, falando de condições aí, a gente vai melhorar a condição técnica do Daniel Balaban, que o áudio dele está picotando um pouquinho, a gente vai ver o que está acontecendo, daqui a pouquinho a gente se reconecta com você, Daniel. E falando ainda em condição, o Daniel trouxe um ponto importante sobre a condição de comprar e de cozinhar. Kaline, falta botijão de gás na casa das pessoas, né? Muitas vezes você doa dinheiro, você doa comida, mas não tem botijão de gás para cozinhar. Isso tem sido um problema imenso, porque há uma alta de preço do gás recorde no ano passado, principalmente. Altas sucessivas aconteceram, impactando demais o orçamento das famílias mais pobres. E o Mães da Favela, obviamente, olhando para isso, atua também na doação de botijões. Fiquei muito impressionada com a imagem que eu vi essa semana em Salvador, na Bahia. O Mães da Favela distribuiu quase 1.000 botijões de gás. Os relatos das mães que foram lá buscar, é isso, as pessoas estavam sem cozinhar há dias, porque até tinha lá um saco de arroz e feijão, mas não tinha condição de ligar o fogo, né, Kaline? Isso faz toda a diferença também, olhar para a complexidade da segurança alimentar. Exatamente, Aline. Na verdade, nós conseguimos fazer uma grande distribuição em 2020 e conseguimos fazer novamente agora, em 2021. Ainda não atinge todos os estados, mas já é alguma coisa, né? A CUFA conseguiu mobilizar ações muito importantes ao longo dessa pandemia, com a distribuição de cestas básicas físicas, mas também as cestas básicas digitais, a transferência de renda direta, onde a mãe também podia ter acesso ao recurso para também poder investir no pagamento de alguma conta ou na compra do gás. Nós tivemos também uma ação muito importante que foi no segundo semestre de 2020, mas que nós prolongamos agora para esse primeiro semestre de 2021, que foi o chip da Alô Social, onde as mães tiveram acesso à internet gratuita para garantir o acesso ao ensino remoto das crianças, né? São muitas as atividades que a gente vem desenvolvendo para suprir a necessidade que essas famílias têm apresentado. Então, desde a distribuição de itens de higiene, itens de segurança, máscaras, álcool e todas essas outras ações que juntas estão realmente conseguindo dar alguma resposta a essas mães, a essas pessoas. E isso só é possível, óbvio, pela grande mobilização que a gente consegue ter nesse país. Estamos emplacando aí o Mães da Favela Futebol Clube, com grandes clubes, com clubes não tão grandes, mas em todo o território nacional, onde essa ação busca aí fazer uma grande mobilização das torcidas, dos atletas, da sociedade como um todo, dos empresários, para que a gente possa estar levando esse alimento para as pessoas que mais precisam. Olha, Aline, eu vou te confessar, a gente ouve histórias e acompanha histórias e presencia situações muito desoladoras, e é inconcebível que a gente realmente enfrente o que a gente tem enfrentado num país tão produtor de alimentos, né? Não falta alimentos no Brasil, falta aí uma justiça social que a gente está tentando, de alguma forma, minimizar.
E acho que é talvez hoje uma oportunidade, a gente está tentando minimizar e tentando criar aquela cegueira seletiva, né, Kaline? Porque olhar para os problemas também provoca incômodos, né? Então, às vezes é melhor você não olhar, fingir que não está tão ruim assim, para poder seguir com a sua consciência minimamente tranquila e dormir tranquilo, enquanto tem gente, de fato, sofrendo com falta de comida. Eu quero muito ouvir a Rita, para a gente tentar viajar um pouco aqui, uma viagem boa no conceito do que é a comida, né? A comida, quer dizer, é o que nos compõe, né? Junto com a água, que faz parte, que é um alimento, a comida é o que a gente é, né? Quero muito que a Rita fala muito sobre o poder da comida, né? E o quanto a gente pode, através dela, ter uma vida de fato melhor, para além de comer bem. Mas, Rita, antes de te ouvir, vou deixar você pensando na tua fala. Tem participação de vocês, que são as principais personagens dessa noite aqui nessa troca. Tem uma pergunta da Simone Lima para o Daniel: como aceitar tantos brasileiros passando fome? Na verdade, é uma indignação dela aqui com a gente. Como aceitar tantos brasileiros passando fome num país produtor de alimentos para o mundo? Bingo, Simone! Rita, segura aí um pouquinho, porque essa era uma pergunta que eu ia fazer para o Daniel, porque não faz o menor sentido, né? O Brasil hoje ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, agronegócio batendo recorde, inclusive, um dos poucos setores que se mantiveram num patamar altíssimo de faturamento durante a pandemia. Não falta comida, na verdade, nas terras brasileiras, Daniel. Falta? E se não falta, falta o quê? Aline, a Simone foi cirúrgica. Nós não devemos aceitar uma situação como essa. E o primeiro passo para mudar um quadro é indignação. É você conversar, falar sobre esse problema, porque se a gente não fala, como você falou, se a gente não fala sobre a fome, que ela existe no país, eu conheço porque eu viajo muito aqui no Brasil, e é incompreensível que nós tenhamos pessoas que morrem de fome aqui no Brasil. E se você for agora nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, vocês vão ver a quantidade de pessoas nas filas para receber uma quentinha das organizações sociais que estão se virando, como a Kaline falou, para conseguir levar um alimento à população. E nós temos que lembrar que nós temos no artigo 6º da Constituição brasileira que é dever do Estado prover alimentos para a população. Então, a partir do momento que nós temos pessoas sem alimentação, significa que a própria Constituição não está sendo seguida, né? Então, eu acho que nós temos que conversar sobre isso, nos indignarmos, tentarmos achar meios e, principalmente, cobrarmos dos nossos líderes do porquê dessa situação, porque eu vejo hoje muitas organizações sociais trabalhando, igrejas, iniciativa privada, campanhas de televisão, mas eu não vejo hoje os líderes discutindo esse assunto. Está na hora de quem lidera, né, e que tem o dever de prover isso para os cidadãos, começar a discutir, né, o que fazer para que acabe com esses 20 milhões de pessoas que estão agora, né, com insegurança alimentar e nutricional graves. A Rita falou sobre os vários graus de insegurança alimentar e nutricional, e esse é o caso grave, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de alimento para si e para sua família agora, nesse instante. Isso é terrível. Rita, nossa terra dá de comer, né? O que não dá de comer são as políticas públicas, né? Que fazem perseverar desigualdades históricas no Brasil. É a desigualdade. E eu queria aproveitar, então, para falar que quando a gente fala assim, o Brasil produz muito alimento, mais do que isso, o Brasil tem um padrão alimentar tradicional, que a gente pode chamar de a dieta brasileira, que é fantástica. Então, quando a gente pensa assim, em como a gente constrói o nosso PF, o nosso prato feito, não é? Que é com arroz, feijão, hortaliças, que são legumes e verduras. Hortaliças significa que vem da horta, né, para consumo humano. Então, são legumes e verduras. E, claro, quem come um pedacinho de carne, quer dizer, esse é um dos problemas de quem... Não é o problema no momento, mas, enfim, a dieta brasileira, a gente come um pouco mais carne do que a gente deveria, a gente pode diminuir. Mas a gente pensar que um país que tem alimentos, produz alimentos, e tem esse padrão alimentar tradicional fantástico, ter tanta gente
passando fome é uma coisa, assim, quase que inimaginável, né? Só vamos fazer uma comparação, porque quando a gente fala, assim, em dieta mediterrânea, todo mundo sabe o que é dieta mediterrânea e sabe dos benefícios do azeite, sabe sobre tomar uma taça de vinho, né? A dieta brasileira não é tão valorizada ainda, justamente porque não foi tão estudada pelos americanos. E a comparação que eu quero fazer é que aqui no Brasil a gente tem essa dieta maravilhosa, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles não têm. E não é à toa que todos os problemas, né, os grandes índices do oposto do que a gente está falando, de obesidade, por exemplo, estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque são lugares que não têm esse padrão alimentar tão fantástico. Então, isso mostra para a gente que realmente a gente está numa situação muito grave, porque a gente tem alimento, tem padrão alimentar e tem um pouquinho mais de metade da população em estado de insegurança alimentar, quer dizer, é gravíssimo, né? Eu fico pensando sempre, né, como é que eu me aproximo do que deve ser sentir fome, como é que eu me aproximo da angústia que vira rotina de não ter certeza se você vai comer e o que você vai comer, se você tem filhos também que vivem isso. Mas, bom, temos aqui participação, uma pergunta para a Kaline Lima, está aqui também um comentário primeiro da Isabela Winkler. Um trabalho incrível que salvou muitas vidas. Parabéns para a CUFA. Eu engrosso esse coro. Parabéns para a CUFA. É um orgulho nacional nosso, brasileiro. E a Ana Kaline, Ana Carvalho, tem uma pergunta. Volta aqui, gente. Eu perdi a pergunta da Ana. Joga aqui de novo para mim na tela. Kaline, qual é o maior desafio para a ação da CUFA nas favelas? Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pela participação, gente. Mandem mais, mandem mais. Eles são, convidados são seus, de vocês. Kaline, contigo. Olha, o desafio é conseguir atender a todo mundo que precisa, Aline. É um movimento que a gente tem feito, foi a Ana, né, que perguntou. Foi. A gente tem feito esse movimento de mobilizar as pessoas e quando a gente pensa que a pandemia vai terminar, que a gente vai ter uma perspectiva, né, de retomada, essa pandemia não acaba e as situações vão se tornando cada vez mais graves. A CUFA realmente ela é uma organização muito incrível, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Eu estou na CUFA há mais de 13 anos e é uma jornada que nos ensina muito sobre a potência que a favela tem, né? A CUFA é uma organização que surge dentro da favela, é gerida por pessoas faveladas. Hoje a CUFA, a gente chama ela é intersetorial, porque ela agrega vários outros setores, pessoas do asfalto, pessoas da favela, pessoas brancas, pessoas não brancas, pessoas negras, e aí a gente está nesse processo de coletividade e de legitimidade do território que a gente atua. Então a gente conhece bem quais são os valores que a gente vivencia dentro desse território e potencializa esses valores. São inúmeras ações que a CUFA desenvolve, não só nessa área de assistência social. Na verdade, essa área da assistência social talvez seja a que nós temos menos experiência e ainda assim, com a experiência que a gente tem conseguido gerar um impacto tão grande, né? Estamos já superando o número de doações de 2020. Aparentemente, vamos precisar de fato ultrapassar, porque as pessoas que muita gente que ano passado estava nos ajudando nessa mobilização, esse ano passaram a precisar de ajuda também. Então, isso é muito dramático para a gente, enquanto organização que está buscando levar algum tipo de alento para esse território, para essa população, mas, em compensação, também é uma força que nos move, o tanto de gente que se soma à nossa luta. Em cada estado, acho que a CUFA cresceu e aprendeu muito com essa experiência, e a gente espera que a gente possa ter uma perspectiva de futuro que, de fato, possibilite um pouco mais de justiça social, que possibilite um pouco mais de inclusão das pessoas, né? Esse país é formado por essa população, e a gente não pode permitir, não pode aceitar ficar tão vulnerável dessa forma. Então, de fato, o Daniel fala que o que o Daniel fala é muito importante. A gente, enquanto sociedade, precisa, obviamente, exercer a nossa participação cidadã, nossa humanidade. A gente precisa ter a consciência social de que o problema da fome não é de quem não tem o que comer, o problema da fome é do país, e que a gente precisa acompanhar os políticos, os gestores, propor políticas públicas, fiscalizar. Esse é o nosso papel, que deve ser permanente. Emergencialmente estamos aí buscando ajuda para levar comida,
mas não pode ser só isso, a gente tem que ter um plano de atuação popular, participativa, onde a gente, de fato, paute a política pública, fiscalize essa política pública, exija essas políticas públicas. E aí eu espero que, dessa maneira, a gente possa, de fato, ressignificar tudo isso que a gente está vivendo e sonhar aí com um país mais justo, né, para todo mundo. Lindo, Kaline, só aplaudo. Hoje temos as redes sociais, né, um meio, né, de pressionar as autoridades, de cobrar, de manifestar críticas publicamente, acima de tudo se educar para o voto, né, para as eleições que chegam de 2 em 2 anos, exigir que o seu candidato tenha uma política clara na área social de longo prazo, uma política de Estado que persevere a despeito de qualquer nova liderança que chegue na política profissional. Agora a pergunta que chega aqui dos nossos participantes conversando com a gente aqui é para Rita, o Drummond Júnior. Rita, muito me assusta. O Guedes está falando, eu acho, aqui do ministro da Economia, Paulo Guedes, sugerir a doação de sobras e de produtos vencidos aos mais necessitados. Talvez a gente possa ampliar aí, Rita, como é que a gente educa também o poder público, né, nas esferas federal, municipal e estadual, para pensar na qualidade da comida, para além de uma política pública simplesmente que assiste, que entrega comida, mas na qualidade do que está sendo entregue para essas pessoas e que tipo de informação elas estão recebendo também sobre o que está sendo dado para elas. É muito importante que fique claro que o problema da fome não tem nada a ver com o desperdício. A gente deve, sim, evitar o desperdício, e uma maneira de evitar o desperdício é aprendendo a cozinhar. Porque essas habilidades, né, que tradicionalmente são passadas, né, da avó para a mãe, para a filha, e que hoje, assim, muito do nosso trabalho no Panelinha é dizer que a alimentação não é assunto de dona de casa, é da casa, de todos que comem, né? Mas eu acho que essa fala do ministro é um pouco na defensiva, assim, tentando jogar o problema para um lugar que não existe. É um absurdo querer alimentar quem está passando fome com esse tipo de sobra. Tem uma coisa importante de dizer, é que tem uma lei que foi, enfim, da Anvisa, que é uma norma da Anvisa mais ou menos recente, que ela facilita um pouco a vida dos, por exemplo, restaurantes que não podiam doar comida. Hoje em dia os restaurantes podem doar comida, mas isso não significa doar a comida que está vencida, que a comida, né, gente? Assim, não é porque a pessoa está passando fome que ela vai comer qualquer coisa, muito pelo contrário. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, sobre a qualidade da alimentação, que é sim dever do Estado, está na Constituição, e não é qualquer comida, né? Quando eu falei da dieta brasileira, a gente está falando assim de arroz, feijão, hortaliças que são frescas, né, que vão passar por métodos de cozimento, mas é excelente essa pergunta, porque a questão da fome não tem nada a ver com desperdício, né? E justamente o que a gente está vendo que as pessoas, a sociedade civil está fazendo, é se organizando justamente para levar para essa população que está em estado de insegurança alimentar comida de qualidade. É isso que as pessoas estão fazendo. É o que a gente come em casa, é arroz, feijão, hortaliças, um pedaço de carne, né? E isso que a Rita está falando, Daniel, acho que seria bom te ouvir, já que a pergunta do nosso participante aqui tem um pouco a ver com a figura que é da política, que é do governo, o ministro da Economia, né? O dono, o gerente do dinheiro público, a importância da comunicação, né? Você vê como chegou para essa pessoa, né? A forma como você comunica uma política pública. E nem estou entrando no mérito aqui se é certo ou não, se dá para usar melhor os alimentos ou não, sabemos que sim, né? Dá para a gente aproveitar integralmente uma cenoura, mas esse não é o ponto, é a forma como o ministro de Estado comunica as coisas, como um prefeito comunica uma política voltada para o combate à fome, de uma total falta de conexão com as pessoas, com a dor dessas pessoas. Está faltando isso no Brasil também, Daniel, na tua avaliação?
Bom, eu acho que você tocou também num outro ponto extremamente importante. O brasileiro, ele tem uma percepção, e aí eu vou junto também com a Kaline, de que a pessoa que está passando fome é por culpa dela. Ela não trabalhou, é vagabundo, por isso que está passando fome. E na realidade não é. Eu conheço, eu trabalho com isso e o tempo todo, então eu conheço populações de rua que têm mestrado, gente que fala 2, 3 línguas e por algum problema na vida que todos nós estamos sujeitos a passar, essa pessoa acabou tendo problemas e ficando nessa situação. O que nós devemos fazer é nos colocarmos, tentarmos fazer um exercício, é difícil, é muito difícil, mas nos colocarmos no lugar do próximo, para ver como que nós reagiríamos se nós estivéssemos nessa mesma situação. Eu acho que, o problema do brasileiro não é ter a comida, o que sobrou daqui, o que sobrou de lá. O problema do brasileiro é ter dinheiro no bolso. Esse é o drama. Então, a fome, ela é fruto da extrema pobreza. E a extrema pobreza, ela é fruto das grandes desigualdades que nós temos no Brasil. Para a gente resolver isso, nós temos que conseguir incluir a maioria da população para que todos tenham emprego ou tenham o seu negócio, possam tirar dali o seu sustento. As pessoas não querem receber a coisa de graça. Se você perguntar para todo mundo, não, ele quer poder comprar, mas para isso ele precisa ter aí entram as políticas públicas. Por isso que, se nós não mexermos com a estrutura hoje do país, nós vamos continuar aumentando o número de pessoas nessa situação, porque a estrutura que está fazendo com que mais gente entre na extrema pobreza. E extrema pobreza é sinônimo de fome. Então, é isso que tem que ser mexido no Brasil. Criar políticas públicas, botar mais recursos nas políticas sociais para que o Brasil consiga sair. Se você olhar hoje todos os países do mundo, Aline, que estão no meio da pandemia, todos eles estão trabalhando pacotes de incentivos. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, está colocando $1 trilhão na economia para tentar reativá-la. Imagina, se eles precisam de tanto dinheiro, imagina o Brasil. E aqui no Brasil não se fala sobre isso. Então, não vamos conseguir mudar essa situação se nós não mudarmos a nossa mentalidade. Nós não vamos mudar lá em cima se nós não mudarmos a nós mesmos. Então, a gente tem que começar a mudança a partir da mudança de mentalidade nossa. A pessoa que está lá precisando, ela não é culpada, ela é uma vítima. E é por aí que a gente tem que começar a entender, para começar a mudar a estrutura do Estado. E como eu sempre falo, né, a gente começa pensando sobre a nossa própria condição de privilégio, né? Por que eu vivo essa condição privilegiada, tentar refazer essa história de trás para frente, de frente para trás, para entender por que eu tenho tanto e outros têm tão pouco, né? Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que se fazer diariamente, entender o nosso papel nesse processo e se cobrar esse olhar diariamente também quando a gente sai de casa e quando a gente volta também para o nosso descanso. Kaline, tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem para você. Vamos botar na tela, agradecendo também a Gislaine Paz, que participa aqui. Agora, na pandemia, ficou mais exposta esta situação, mas já é antiga a fome na classe trabalhadora sem qualificação. A pergunta é, quando vamos remunerar melhor esta população? É isso, né, Kaline? É um sistema todo, né, de exclusão, com vários efeitos, né, que passa pelo trabalho, pela oportunidade, pela educação formal. Exatamente, Aline. Quando começou a pandemia, em parceria com o Instituto Data Favela, a gente fez uma pesquisa em 1.400 favelas brasileiras. E foram vários índices, eu não vou me recordar agora, mas tem um em especial que eu achei muito impactante, que era a previsão da diminuição da renda de aproximadamente 80%, né, para as pessoas desses territórios. Então, assim, já eram empregos, muitas vezes, em situações precárias, né, empregos precarizados ou trabalhos autônomos também precarizados. Essa população é a que mais enfrenta os impactos do isolamento social, seja por não conseguir fazer o isolamento social, ou seja porque desenvolvia alguma atividade laboral que foi descartada em função do isolamento social. E aí é uma bola de neve, né? São consequências que a gente vai, eu acredito que, vivenciar por anos para poder reestruturar esse país. Eu fico pensando, Aline, a partir de tudo que está sendo dito,
essas crianças, por exemplo, as crianças da favela que estão há quase 2 anos, nessa condição da aula remota, onde já vinha numa estrutura muito difícil, né, da aprendizagem, do acesso, da educação com qualidade, e aí de repente é tirado dessa criança uma quantidade de meses, de anos, significativa para que ela retome. Então a gente está falando de uma população que teve como única alternativa o ensino remoto, usando a internet e o celular, para uma família que muitas vezes tinha 6 filhos, um único aparelho de telefone, onde a mãe usava para poder trabalhar e só à noite retornava para casa, e obviamente a internet deixa de ser prioridade ou então não tem acesso mesmo aos recursos que precisa ter para que essa criança estude, e essa criança já está se alimentando mal, já não tem mais a garantia de passar a consumir o alimento que a escola destinava antes, e nem todos os municípios garantiram essa alimentação ao longo da pandemia, e enfim, são consequências dramáticas, assim. A gente tem percebido que de fato é um desafio muito grande para os governantes e que a participação popular realmente é importante para que a gente exerça esse papel cidadão e humanitário que o Daniel fala. Não é um problema de quem passa fome, é um problema da sociedade brasileira, e entender que é de responsabilidade mesmo de todo mundo, né? Quando a gente entende os privilégios que a gente possui, a gente pode ressignificar a nossa jornada de forma individual, com a nossa consciência humana, cristã, seja lá religiosa, seja lá qual for a crença que motiva você a fazer o bem ao próximo, mas também a responsabilidade de entender que nós vivemos num planeta que precisa de todos nós vivemos num país que precisa de todos nós. A falta de alimentos, a fome, essa diferença social que a gente tem vivido, ela gera consequências, e essas consequências vão atingir todo mundo. Então ninguém está livre desse problema. Não dá para fingir que não está olhando, não pode-se assumir uma condição de isenção. É impossível você sustentar essa isenção. Nós precisamos, de fato, tomar uma atitude nesse país e cuidar desse país, que é de responsabilidade de todo mundo. Todo mundo vivendo melhor é melhor para todo mundo, não é? Gente, o tempo corre contra a gente, contra a nossa vontade de conversar ainda mais aqui. A gente tem 1 minuto e meio, então vou pedir uma fala final, uma mensagem de cada um de vocês, para que alcance aí cada um que nos acompanha, para a gente passar essa noite numa reflexão aí propositiva, olhando para frente, para o que a gente pode fazer. Rita, começando com você. É que hoje, por acaso, eu ouvi o Caetano cantando "Gente é para brilhar, não para morrer de fome". E eu tô assim, com isso o dia todo na cabeça, então é isso. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. É isso, concordo totalmente. Daniel? Nós estamos começando uma nova era. Assim que a pandemia terminar, nós teremos um novo mundo. E a gente está na hora da gente começar a mudar o nosso sentimento, a nossa cabeça. Nós não vamos salvar o mundo pensando apenas em nós mesmos. Nós estamos juntos. A palavra de ordem é união. Nós só vamos sobreviver nesse planeta se nós nos unirmos. E enquanto tiver uma pessoa passando fome no planeta, a culpa será minha. É isso que a gente tem que aprender. A culpa é minha. Bate no peito. Eu vou tentar resolver essa situação. A culpa é minha. Não pode haver uma pessoa passando fome num planeta como o nosso. Tô arrepiada, Daniel. Kaline, para fechar. Cortou o seu áudio, você me escuta? Eu tô te ouvindo, pode falar. Tá. Olha, eu quero agradecer demais essa oportunidade, Aline. Mandar um abraço fraterno ao Daniel, à Rita, dizer que é um prazer poder estar compartilhando com vocês desse momento. Eu quero mandar um abraço também para todas as pessoas que compõem a família CUFA, essa rede CUFA. Nós estamos em 500 cidades, são 5.000 favelas, buscando aí a maior mobilização que a gente pode para salvar o nosso povo. Tem uma frase do Celso Ataíde que eu preciso reproduzir aqui para vocês, que é o que nos motiva, né? A favela, ela não é carência, a favela é potência, e a gente está aí usando as nossas tecnologias sociais para fazer a nossa revolução, e ela tem sido feita à medida que a gente consegue mobilizar as pessoas e fazer com que todo mundo faça isso que o Daniel falou, me contempla muito, né? Assumir a responsabilidade pelo outro. Eu acho que a gente vive num mundo em que a gente tem que entender que nós somos parte de um todo e que todo mundo tem que fazer a sua parte para fazer a diferença. Muito obrigada, tá?
Obrigada. Essa frase do Celso, ela é célebre, né? E ela é tão verdadeira. Vocês, né, as comunidades brasileiras demonstraram isso na prática durante a pandemia, deram um exemplo a despeito da ausência do Estado. A favela no Brasil, durante esses 15 meses de crise sanitária, deram um exemplo de liderança, de governança, de união, de espírito coletivo, de respeito com a vida. Kaline, é uma honra te receber aqui representando a CUFA. Kaline Lima, agradecer imensamente. Daniel Balaban, muito obrigada. Como é bom saber que temos hoje um representante brasileiro na ONU que pensa, que sente como você, orgulho nosso. Rita Lobo, olha, minha admiração só aumenta também pelo teu envolvimento, pelo teu papel durante essa pandemia de educar as pessoas para uma alimentação que seja inclusiva, que seja saudável e que seja potente também, aproveitando, parafraseando aí o Celso Ataide também. Um grande beijo para vocês, é uma honra imensa para mim ser uma das anfitriãs, um dos anfitriões desse festival da Globo News. Sempre aprendo demais, espero que vocês também tenham sentido isso. E a minha mensagem final é: doe o que você puder, doe o seu tempo, doe um pouco de comida que você tiver, doe algum dinheiro que sobrar no final do mês, a gente sabe que está apertado, mas principalmente quando doar para quem for, como for, procure saber por que aquela pessoa precisa de comida, qual que é a história dela, de onde ela veio, por que ela está vivendo daquela forma, o que lhe foi tirado para além da comida. A gente precisa se olhar e se entender nessa complexidade que somos como sociedade ainda tão desigual no Brasil. Muito obrigada aos três, um beijo enorme da Globo News, de todo mundo que nos acompanha. Espero encontrá-los em breve. Fiquem bem, muita saúde. Terminamos mais um Converse com Outras Ideias e no próximo encontro, que será no dia 1 de julho, teremos duas mulheres que estão fazendo a diferença no país. A empresária Luísa Helena Trajano e a cantora Anitta, em Mulheres 3x4. O bate-papo que será mediado pelo meu colega Pedro Neville. O assunto será o papel da mulher na sociedade brasileira, os desafios enfrentados na pandemia, a reinvenção do papel de cada um na construção do amanhã melhor para todo mundo. Até a próxima. Muito obrigada.